Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico e hoje a gente vai receber a Priscila Farias. Ela é historiadora e doutoranda pela Universidade Federal do Ceará e vai falar sobre suicídio, modernidade e melancolia na poesia de Flor Bela Espanca. Obrigada, Sol, pelo convite. É um prazer estar aqui, sobretudo abordando essa temática tão relevante nesse mês de Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Essa campanha, Setembro Amarelo, uma campanha brasileira, que, se eu não me engano, foi criada em 2015, e é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida. É o CVV, né? CVV, isso mesmo, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, com o objetivo de abrir espaço para o diálogo acerca do suicídio, com o objetivo de divulgar essa temática, conscientizar a população da importância dessa temática, No Brasil, o suicídio é um problema da saúde pública, infelizmente vem crescendo a decorrência do suicídio, sobretudo nos jovens, Estima-se que cerca de 32 pessoas se suicidam por dia, Então é uma temática muito relevante, importante ser discutida e que por muito tempo foi ignorado, Historicamente, a temática do suicídio sofreu muita resistência, exatamente pela Igreja Católica proibir de discutir sobre isso, Uhum. Suicidar-se? Para quê? Por que um indivíduo tiraria sua própria vida, E é curioso ver isso, por exemplo, tem uns lugares onde os índices de suicídio eles são bem maiores, por exemplo, quando as pessoas têm uma qualidade de vida muito grande, então pode ser que não esteja tão diretamente ligado à qualidade de vida, a razão do suicídio, Sim, com certeza, é muito subjetivo, Quer dizer, e por muito tempo a Igreja Católica abordou o suicídio como uma pessoa que comete o suicídio está endiabrado, está possuído pelo demônio, O ato do suicídio estaria ligado a uma condenação moral. Embora não seja crime, a prática do suicídio não seja considerado crime, me parece que o auxílio ao suicídio é considerado crime e a apologia ao suicídio convencer o indivíduo. Aqui no Brasil, sim, é considerado, sim. A própria palavra, o suicídio, que deriva radicado luterano, que significa assassino de si, A pessoa que comete o suicídio é condenado como um assassino, como um criminoso, digamos. Inclusive, até hoje, em Portugal, eu tive agora recentemente em Portugal, estava vendo uma entrevista, uma reportagem no jornal, e se falava que a pessoa que cometeu o suicídio cometia um homicídio contra a sua própria vida. Claro, essas discussões mudaram muito, é o que a gente acredita, espera que tenha mudado. O suicídio hoje é visto pela psiquiatria como analisado como a decorrência do desenvolvimento de uma patologia, que ainda é um tema muito controverso, Existe muitas opiniões diversas e é importante discutir, questionar, esclarecer juntamente com a sociedade civil, desmistificando essas superstições, esses mitos que foram engessados pela Igreja Católica. E é exatamente aí, nessa linha tênue, que minha pesquisa surge, nesse tabu do suicídio na vida. Que é um tabu ocidental, Porque, por exemplo, você tem umas sociedades orientais onde eles viam até, por exemplo, o japonês ele tem o procedimento do harakiri, que
que é onde você mostra o seu valor para as pessoas, né? Os vikings, eles tinham aquela coisa de os próprios espartanos, de morrer lutando e tal. Já no Ocidente é completamente diferente. Sim, existe esse tabu. Existe a morte voluntária, né? Que também foi um discurso muito valorizado por poetas, filósofos que legitimam o suicídio como uma forma de manifestação da liberdade do sujeito, do homem, né? Mas ainda assim é uma discussão muito sensível, muito controversa, como eu falei. Então, é nesse ponto que eu vou começar a adentrar a minha pesquisa, esse tabu do suicídio na vida e na obra de Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca, você como poeta conhece, né? É uma poeta portuguesa que ela nasceu no Alentejo, que é uma região de Portugal, no centro-leste, ali faz fronteira com a Espanha. Ela nasceu numa cidade muito pacata, uma cidade pequena, né, Vila Viçosa, e ela nasceu no final do século XIX, em 1894, e suicidou no dia 8 de dezembro de 1930, que seria supostamente o dia que ela faria 36 anos. Ela foi encontrada morta na sua cama, né, com 2 frascos de Veronal, que eram o nome comercial do primeiro remédio que circulou no início do século passado, e ela não deixou nenhum registro, nenhuma carta de suicídio, além da obra dela toda, que é atravessada por essa angústia. Então, o principal objetivo dessa pesquisa, né, a problemática dessa pesquisa é compreender como Flor Bela ou a sociedade portuguesa entendia o suicídio, visto que o suicídio e o sujeito que o pratica são historicamente, socialmente construídos, né? Então, a ideia é fazer uma conexão entre a história social e a história cultural, analisando as mentalidades, as representações, o imaginário, juntamente com o contexto social daquele período no século passado, né, analisando o macro, o coletivo para o individual, a sociedade para Flor Bela Espanca, né, percebendo essas nuances, essas variações conjunturais que, de alguma forma, fizeram efeito nesses grupos sociais, nessas na visão, na perspectiva, no modo de ver e sentir o mundo. No seu trabalho você fala que a Flor Bela ela tinha ela incorporava um determinado ethos, como se fosse um personagem que compunha a literatura dela. Como é que era esse personagem? Isso. Eu costumo... É certo fazer que é um personagem? Como é que é? Também, claro. Literatura, você... qualquer documento histórico você estava construindo, né? Tá se construindo. Não existe uma verdade única, absoluta. É aquilo, né? Aquilo que eu escrevo é a única verdade. Mas é uma construção, é um imaginário daquilo que você vê, daquele mundo que você viveu. E eu falo muito que Flor Bela era pouco conhecida quando ela era viva ainda, né? Ela não tinha visibilidade nenhuma. Acho que ela publicou 2 livros em vida, Livro de Mágoas, de 1918, se eu não me engano, Livro de Suror Saudade, de 1923, quer dizer, ela só veio ganhar visibilidade após o suicídio dela, chamar a atenção, né? Então, a partir do suicídio dela, se disseminou uma quantidade de estudos, de críticas literárias, de teses, filmes, teatro, arte, tudo começou a se disseminar. Então, a partir dessas teses, foi construída várias Flor Bela Espancas, né? Foi construída várias interpretações de Flor Bela Espanca, para além da própria Flor Bela Espanca, que ela se construiu também como personagem, né? Como
como ela teatralizou a literatura dela, né? Então, existem várias interpretações de Flor Bela, inclusive nesse livro que eu falei, do livro de Suror Saudade, ela encarna a própria Suror, né? A própria irmã da saudade. Ela se descreve tal como em cartas e poesias, né? Então, de fato, ela tem várias interpretações, é impossível dar uma única imagem para Flor Bela, ou então uma única interpretação sobre o suicídio, né? Não tem como interpretar uma coisa que é interpretável. Então, e também pode ser que isso seja fruto de uma estética daquele período, também tem isso, né? Que você tinha aqui no Brasil, um pouco antes, tinha o movimento ultrarromantismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa coisa do mal do século. Sem dúvida, né? Morrer era uma coisa que para o poeta parecia que era Isso. A finalidade da poesia dele. Tem muitas críticas literárias de Flor Bela que dizem que a obra de Flor Bela não está muito preocupada com o social, né? Não está ligada aos contextos históricos, aos fatos históricos, né? De fato, isso acontece, ela é muito singular, é muito subjetiva, ela é muito autobiográfica, né? Mas é importante ressaltar aqui que nenhuma obra literária está fechada em si. Ela está permanentemente dialogando com a sociedade, com os estilos, com as correntes literárias, com temáticas, por exemplo, a saudade, a angústia, a melancolia, a morte, o suicídio, inclusive, eram temáticas que muitos escritores daquele período abordavam, né? Inclusive que influenciaram Flor Bela Espanca também. Flor Bela foi contemporânea de um contexto histórico marcado por uma crise civilizacional, né? Uma crise moral, uma crise política e econômica também. O país atravessava por uma mudança política da monarquia para a república, né? A identidade do país era caracterizado pelo pessimismo, pela perda de referenciais causado exatamente pelas mudanças de códigos imposto pelo esse novo regime da República, né? Sobretudo esse valor do mundo moderno, né? Então, as subjetividades estavam cada vez mais desterritorializadas, como diria Deleuze, né? Uhum. Estaria cada vez mais distante do tradicional, das tradicionais forças normativas. É como se fosse isso tudo era fruto de uma insegurança diante de várias desterritorializações. Exato. Quer dizer, era uma sociedade que o sujeito estava em redefinição, estava novas subjetividades, novas dinâmicas sociais, novos posicionamentos políticos, novos posicionamentos religiosos, inclusive, né? Uhum. Então, o que o mundo a crise do mundo moderno que Nietzsche vai falar, né? Essa desvalorização dos princípios supremos, a morte de Deus, né? A derrocada da família, a emergência do cientificismo, a emergência do humanismo, né? O humanismo as doenças de neurose, a luxúria. É um período de transição. Inclusive, Flor Bela foi diagnosticada, né, com neurastenia, né, neurastenia. Que é um conceito muito utilizado na psiquiatria do período, do século passado. Quer dizer, esse pessimismo seria a alma do sujeito moderno, né, com um caráter doentio, como posso falar, com
com essa sobrecarga de trabalho, dessa inquietude do espírito moderno, né? E no meio dessa sociedade, então, surge esse movimento pessimista, né? Essa ideia de que toda a sociedade se encaminha para o mal, para o desastre, né? É o que Freud vai falar muito o mal do século. Do mal do século, né? Então, Flor Bela, de certa forma, ela foi contemporânea desse desassossego, dessa inquietude dessa sociedade moderna, né? Ela, inclusive, a angústia é um elemento chave que atravessa toda a obra florbeliana. Essa subjetividade angustiada de Flor Bela, que de certa forma era saudosista, né? Ela todo o tempo ela luta contra esse caráter efêmero, esse caráter destrutivo, esse caráter transitório, né, desse mundo moderno. Uhum. Ela está completamente imersa nesse... E a repercussão desse trabalho dela é muito interessante, porque você tem, por exemplo, muitas músicas foram feitas a partir dos poemas dela, né? Exato, exato. Inclusive Fagner musicou... mais de um, né, pelo que eu sei. Várias músicas. Não consigo lembrar agora, mas foram várias músicas que ele musicou, né? Sua obra realmente deu muito pano para a manga, né? Muito trabalho foi desenvolvido a partir dela e que eu senti uma certa ausência, uma certa falta sobre esse debate do suicídio na vida dela, que eu vi muitos artigos pejorativos falando de certa forma, com esse caráter ainda muito ligado à Igreja Católica, né? Então foi um dos pontos de partidas para... E mesmo fora você vê que sempre existe esse discurso da condenação do indivíduo que, depois que ele comete suicídio, ele é extremamente condenado, né? Ele é considerado um perdedor e tal, mas, no entanto, antes disso acontecer, parece que nem todo mundo se importa, né? Ela publicou 2 livros, as pessoas não deram tanta importância. Exato. Né? Talvez seja importante acabar com essa cultura do póstumo, né? De vamos admirar os poetas que morreram, né? E enquanto que os que estão vivos, a gente espera que eles morram para poder achar legal, né? Exato. Tanto é que o ultrarromantismo teve muito disso, né? As pessoas, por exemplo, Álvares de Azevedo morreu com 26 anos, né? De tuberculose, que era a forma mais interessante para aquela poética do momento de se morrer, né? Flor Bela morreu muito nova, né? Ela morreu com 36 anos, como eu havia falado. E as pessoas me perguntam por que ela morreu. Eu disse, eu não vou responder nunca, vou conseguir nunca responder. Essa não é o intuito do nosso trabalho, responder porque ela suicidou, né? Existem vários motivos, entre os que eu já falei, social, né? Esse contexto da sociedade que ela viveu, essas influências que ela teve, né, ao longo da sua carreira acadêmica, sua carreira de escritora. Ela teve uma vida muito conturbada, a biografia dela foi bem interessante, digamos assim. Teve uma coisa que ela não conseguiu ter filhos, não é isso? Também. Começando desde a infância dela, ela foi concebida num casamento extraconjugal, né? A mãe dela ela trabalhava na casa do pai e ela não foi assumida pelo pai, ficou assim, era o pai incógnito, ela no certidão do nascimento dela, ela não tinha pai, né? E ela foi criada pelo pai, a mãe dela faleceu, ela se casou 3 vezes, separou 2, imagino, no início do século passado, isso era um absurdo, né? Uma pessoa extremamente... Exato, apesar que já existiam leis de separação, né? Mas
ainda assim era vista com maus olhares, né? Então ela é uma pessoa que ela se dedicou, ela é um poeta que uma escritora que se dedicou à arte, à poesia dela, ela abandonou a casa, o lar, né? Diga assim, entre aspas, o que se esperava do padrão da mulher do início do século passado era ela uma mulher... foi, de certa forma, uma mulher revolucionária, né? Sim, sim. Ela não participou efetivamente de nenhum movimento feminista que surgiram vários movimentos feministas no início do século passado. Ela não participou efetivamente, mas ela atuou, tal como, né? Ela rompeu muitos com os padrões tradicionais, né, patriarcalistas, né, religiosos. Inclusive tem um poema dela, que eu não me lembro completo, mas eu me lembro que é Amar, que ela fala justamente de você poder amar várias pessoas, de poder amar essa, aquela e aquela outra. Isso, né? Eu quero amar e não amar ninguém, né? É uma coisa que hoje faz muito, muito, muito mais sentido, talvez, do que fizesse na época, né? Isso. Também tem o histórico, assim, da família dela, né? Porque o irmão dela, Apelles Espanca, também suicidou. 3 anos antes de ela suicidar, em 1923. Ele se jogou do avião no rio Tejo. O tio dela, Túlio Espanca, que é um historiador assim, conceituado em Évora, né? Que é uma cidade que ela morou por muito tempo, também suicidou, né? Ele é professor, ele é historiador da cidade. Então vem de uma sociedade que não foi um suicídio isolado, né? Teve vários suicídios, vários escritores, poetas, artistas, cientistas, né? Mário de Sá Carneiro, por exemplo, que ela foi influenciada por ele suicidou, Antero de Quintal, né? Foi uma tragédia conjunta, né? Então é importante se analisar como posso falar, um padrão mental, um padrão de comportamento, né? Estrutura mental da sociedade portuguesa. Por que acontecia isso com frequência, né? Não é uma coisa única, tá? Tá ligada ao contexto, a estrutura das emoções coletivas de uma sociedade, né? Uma sociedade que o Manuel Laranjeira falou que estava doente, uma sociedade doente, né? Que ele foi um cientista, um médico, que escreveu sobre o suicídio naquela sociedade no início do século passado e logo após suicidou também, né? Então uma perspectiva assim interessante que me chamou a atenção, que eu numa visita à pesquisa em Portugal, 2015, eu me deparei com a quantidade de documentos que delatava essa quantidade de escritores que se suicidaram nesse período, né? Uhum. E o que me fez a refletir um pouco sobre o suicídio. Mas você falou que o Laranjeira, né, estudou suicídio, suicidou, você está estudando agora suicídio, só tomara que você continue com a gente. Não, já várias pessoas me perguntaram assim, eu disse, mas trabalhar com suicídio, que coisa mórbida, né? Por que trabalhar com suicídio? Você teve algum histórico sobre suicídio na sua vida, na sua família? Eu disse, não, de maneira alguma, eu realmente adoro viver, adoro sol literalmente, viu, sol? Adoro praia, mas realmente foi uma trajetória, um alargamento de uma pesquisa que eu venho fazendo desde 2012, que começou na graduação, ainda com iniciação científica, né, com o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, com uma base sobre o estudo da saudade dentro do campo da história das sensibilidades, que se desdobrou numa monografia, né, Princesa Encantada da Quimera, a saudade intempestiva de Florbela Espanca, e posteriormente se desdobrou num projeto de doutorado, né, trabalhando na área de concentração de história e espaço,
E eu trabalhei a construção simbólica do Alentejo como espaço da saudade. Então, a saudade, estudar a saudade em Flor Bela Espanca me levou ao suicídio, me levou me conduziu a essa dimensão existencial. Tão tênue, né? Tão pouco discutida, pouco falada. As pessoas trabalham muito com amor, trabalham muito com a sensualidade de Flor Bela Espanca, mas não vi ainda um trabalho assim que pelo menos no campo da historiografia, né? No campo da história social, da cultura, trabalhar literatura e história, né? Problematizando a imagem do suicídio na vida e na obra de Flor Bela Espanca. Tá bom. Obrigado. Então, semana que vem tem mais Café Filosófico. Até lá.